Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de produção textual. Hoje, na nossa aula de produção textual, vamos fazer uma resenha. A resenha é uma produção textual por meio da qual o autor, que é a pessoa que está escrevendo, faz uma breve apreciação, uma breve descrição a respeito de alguma coisa. Pode ser um acontecimento cultural, como uma feira de livros, como uma festa popular, ou pode ser de obras como filmes de cinemas, musicais, peças de teatro e até de livros. A resenha tem o objetivo de apresentar o objeto, que é uma obra, de forma sintetizada, ou seja, de uma forma resumida, apontando, guiando e convidando o leitor a conhecer aquele objeto, aquela obra. Uma resenha pode ser descritiva. O que é uma resenha descritiva? São resumos de livros, de obra, em que o autor da resenha analisa a obra por completo, levanta seus pontos positivos, seus pontos negativos e faz um julgamento colocando o seu ponto de vista. E também mostrando o que essa obra vai falar, o assunto que vai abordar, como abordou esse assunto. E tem também a resenha crítica. É um tipo de resenha que é um pouco mais detalhado do que uma resenha descritiva, tá? O autor da resenha também vai julgar aquela obra, vai levantar os pontos negativos, os pontos positivos, mas de uma forma mais detalhada, e também o autor de uma resenha crítica deve sempre fundamentar a sua crítica, seja ela positiva ou negativa, utilizando outros autores que retratam o mesmo tema daquela obra que ele está realizando essa resenha, para justificar os pontos positivos e negativos que ele levantou durante a sua resenha. E é importante saber, antes da produção da resenha de um livro, por exemplo, devem ser seguidos os seguintes passos: leitura e reflexão sobre o texto do qual será feita a resenha, sendo que muitas vezes são necessárias leituras complementares para o melhor entendimento do tema. Também deve ser feito um resumo da obra, no qual deverão ficar claras as ideias principais do autor. Esse resumo será a base para a resenha, mas não é a resenha ainda. Depois você vai selecionar uma ideia principal, uma ideia que vai ser destacada na sua resenha, tá? Então, o certo é você levantar os seus pontos positivos e negativos daquela obra, né? Através desses pontos, emitir o seu julgamento e depois escolher um desses pontos que foi que você mais gostou para dar destaque na sua resenha. A resenha deve conter ainda uma breve identificação do autor da obra, falando quando nasceu, quando começou a fazer esses tipos de obras, se possui outras obras, né? Como que é a vida desse autor. Então tem que falar um pouquinho dele. E depois, ao fim da resenha, o autor da própria resenha deve se identificar. Agora vamos para as atividades. Agora você vai escrever a resenha de um livro destinado ao público da sua idade.
Você pode escolher um livro que achar mais adequado para sua idade, pode ser seu livro preferido, ou você pode pesquisar um livro que ainda não conhece na internet. Bom, ao ler o livro escolhido, anote as ideias principais da história, as personagens, os acontecimentos, onde elas se passam e em qual tempo. Faça um resumo da história, inserindo as informações que achar mais importantes anotadas durante a leitura. Informe em seu texto o título, a autoria e a editora do livro resenhado. Exponha sua opinião sobre o livro. Isso pode ser feito ao longo do resumo ou ao final dele. Use corretamente a pontuação e preste atenção à escrita das palavras. Empregue pronomes e sinônimos para evitar repetições de palavras. Organize o texto em parágrafos. Crie um título atraente para sua resenha a fim de despertar o interesse do leitor. Depois que você escrever a sua resenha, você vai revisar e, se for necessário, você vai reescrever. Para isso, vocês vão abrir o livro lá na página 176 e verificar todas as etapas que estão descritas em revisar e reescrever. Se faltar alguma, volte ao texto e faça as modificações necessárias. Ao final, você vai fazer um vídeo lendo a sua resenha para todos da turma e postar lá no grupo. Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!